A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Eólica Offshore: Perspectivas Jurídicas e Regulatórias, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, Associação Brasileira de Energia Eólica e a Faculdade FISU. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Bom dia a todos que estão nos escutando, que estão aqui hoje de manhã, uma segunda-feira, para a gente começar o nosso Café com Energia. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o aproveitamento eólico offshore no Brasil, né? Trazer algumas perspectivas, é uma novidade, digamos assim, falar um pouco mais de futuro da energia no Brasil, mas a gente tem muito, muito potencial no Brasil e, portanto, nada mais adequado e neste momento da gente pensar como desenvolver esse potencial. Hoje temos aqui a honra de ter com a gente convidados muito ilustres que eu vou apresentar desde já e, para não ocupar muito tempo, passar a palavra para eles. Temos o senador Jean Paul Prats, bom dia, senador. O senador Jean Paul Prats é advogado, economista, já gostei, que eu sou advogada e economista também, achei ótimo, combina demais. Ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. É mestre em planejamento estratégico e gestão ambiental pela Universidade de Pensilvânia e em economia de petróleo e motores pelo Instituto Francês do Petróleo. Foi como secretário de Energia do Rio Grande do Norte, liderou projetos para o setor da eólica. Tem uma atividade imensa na área de ambiental e é autor hoje do projeto de lei 576, que propõe um marco regulatório para o setor de eólica offshore, para o aproveitamento de energéticos offshore no Brasil. Então, nós temos oportunidade ímpar de ter em primeira mão aqui a participação do senador. Muito obrigada desde já, agradeço desde já a todos e ao tempo do senhor. Depois temos também aqui com a gente a Elbia Ganu. A Elbia dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo. A Elbia é presidente executiva da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, está à frente da Abeólica há muito tempo, fazendo projetos e desenvolvendo a indústria eólica no Brasil por várias frentes. Ela é doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina e também atuou na CCE e foi economista-chefe do Ministério de Minas e Energia. Elbia é especialista em regulação e mercados de energia elétrica e está à frente da Abeólica, como eu disse, há bastante tempo e, portanto, tem uma experiência ímpar no eólico onshore e offshore e também no setor de energia em geral. Temos aqui também, obrigada também, Elbia, temos aqui também com a gente hoje o Gustavo Ponte. Gustavo, obrigada também por estar aqui com a gente. Gustavo é superintendente adjunto de geração da empresa de pesquisa energética da EPE, está na EPE desde 2008, é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília e mestre em engenharia urbana e ambiental pela PUC-Rio e pela Universidade de Braunschweig, se eu falei certo. Se eu não falei, é a universidade numa região da Alemanha. E o Gustavo, né, EPE, está cuidando de todo o roadmap, toda a questão da eólica offshore. Então, também vai nos trazer aqui qual a visão e qual as propostas que estão sendo analisadas aí pelo Ministério, pela EPE, como proposta para o Ministério. E tem aqui a honra de ter comigo, me ajudando a mediar também, e minha colega de comissão de energia, a Daniela Santos. Daniela é advogada especializada em Direito Administrativo e Regulatório, e regulatória, graduada em Direito e mestre em Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro. Daniela atua há muito tempo no setor de gás e óleo e agora também nessa área de renováveis, né, para fazer essa transição. Então, a gente tem aqui hoje um time de primeira, vamos aproveitar que temos esse time, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, na medida do possível a gente vai responder. E eu vou começar passando aqui a palavra para o senador. Senador, obrigada por estar com a gente.
a palavra está com o senhor. Gostaríamos de ver qual a proposta desse projeto de lei e conhecer qual a visão que o senhor tem do nosso setor aí de eólico offshore. Acho que está no mudo, senador. Desculpem. Bom dia a todos. Bom dia, Mari João. Obrigado pela generosa biografia aí que você me atribuiu e pela afinidade que realmente os dois temas têm, direito e economia. Eu acho que você teve essa experiência também. Eu, particularmente, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, na intenção, na época, na intenção de fazer o Itamaraty. Não sei se essa foi a mesma razão que você, mas depois acabei me encantando com os dois tópicos, com as duas carreiras ao mesmo tempo, e fui para o mestrado também, uma coisa muito parecida e que acabou juntando as duas coisas, que era a regulação, direito regulatório, direito setorial, as políticas setoriais, tanto na área de recursos naturais como na área de energia e meio ambiente. São três áreas que são onde o direito e a economia se juntam, eu diria quase perfeitamente, porque a gente tem que, na verdade, escrever e legislar sobre atividades econômicas reguladas, naturalmente, em qualquer país do mundo, seja ele supercapitalista, seja ele hoje não existe mais comunismo, mas mais estatista, digamos assim. Então, é um prazer estar com vocês aqui, parabenizar a OAB de São Paulo pela iniciativa, muito importante em todos os aspectos, né? A gente discutir novas fronteiras, novos setores que aparecem pelo mundo e que já tem, nesse caso, mais de 10 anos de viabilidade, de luta, e antes disso, muitos anos de experiências, ciência, experiências, paradigmas regulatórios, benchmarkings econômicos, etc. E nós vamos chegando aí, mais ou menos com essa década de experiência mundial, nessa nova fronteira que é a energia offshore. Saudar a Elbia, Gustavo, Daniela, os demais convidados também, e vou tentar depois projetar aqui, não sei se vai dar certo, mas se não der certo eu falo de qualquer forma sem a ajuda dos slides. Vamos tentar só, tenham paciência aqui rapidamente, só tentar colocar aqui o... Os senadores agora têm que estar experts em Zoom. É verdade, nessas eras a gente tem que ser expert em tudo. Não, agora a gente está dando até aula para os outros desse negócio. Vamos ver se está funcionando aqui. Acho que... Ok. Estão vendo minha tela agora? Opa! Estão vendo aí? Estamos sim. Pronto. Perfeito. Estou dizendo. Está tudo ótimo, senador. Até os menos tecnológicos do Senado agora já estão ligados no Zoom. Necessidade de ofício. Na verdade, o que acontece, pessoal que está nos ouvindo, o offshore eólico, ele, como eu disse, já existe em outros países, é uma atividade que decorre naturalmente da atividade terrestre, que, por sua vez, também, com a ajuda também de Elber, demais que entendem do assunto, obviamente, sabem que, no Brasil, a eólica onshore, né, ou seja, em terra, ela também está na tenra idade, está chegando aí, digamos, na adolescência, todos os 18, 19 anos, mas de efetivo mesmo desde 2009 é que a eólica participa de leilões federais. Então, ela já entrou na fase, digamos, comercial e de conquista de parcelas da matriz energética, de oferta do Brasil, a partir da participação dos leilões. Mas havia experiências antes, 2001, 2002, em Fernando de Noronha, uma turbina elétrica lá na ilha para suprir a ilha. 2003, aqui no Rio Grande do Norte, em Macau, a Petrobras colocou 3 aerogeradores para rodar 3 poços de petróleo em terra para ajudar na geração de energia. Tudo isso meio que em caráter experimental, mas 2006 já começam o 2002, 2003, o auge do Proinfa, que era um programa de incentivo a essas energias, dando vários tipos de incentivo para que energias renováveis entrassem na matriz. 2006, eu me lembro aí já dentro da história do próprio Rio Grande do Norte, onde eu fiz parte como secretário de Energia, os primeiros parques eólicos do Proinfa começam a operar, e a 2008 começamos a brigar para que as eólicas começassem, mais um pouco antes, 2007, 2008, começamos a brigar para que as eólicas entrassem nos leilões federais. Elber bem lembra disso, várias vezes a gente insistindo
né, como a eólica já fundada, já se consolidando, né, e finalmente, a eólica entra em 2009, no primeiro leilão federal, onde a presidente Dilma colocou um leilão para eólica, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e outra matriz, não me lembro agora. Três matrizes fundamentais aí de renováveis que entraram competindo uma com a outra. Depois, no mesmo 2009 para 2010, um leilão também... Não, houve primeiro um leilão específico, é isso mesmo. 2009, um leilão específico de eólica. 2010, um primeiro leilão já competindo com essas duas outras fontes. E no mesmo 2010, deu tão certo a eólica no Brasil que nós tivemos já em 2010 um segundo leilão onde a eólica competiu com todas as outras fontes de energia. E, a partir daí, para encurtar a história, a eólica entrou de vez, consolidou de vez como uma matriz, como uma fonte de energia viável no Brasil, e mais do que viável, competitiva, né? Se igualando aí a gás natural, a todas as outras fontes, aí, biomassa. Sim, a terceira era biomassa. Biomassa, PCH e eólica foram o primeiro leilão de 2010. Enfim, eólica em terra está consolidado, vai trazer mais números disso hoje, conquistando a matriz energética, já a segunda principal fonte brasileira, depois da hidráulica, que foi estabelecida durante décadas, né, com grandes barragens, enfim, mas essa conquista da eólica foi muito mais rápida e teve muito apoio do governo, sim, mas hoje caminha com as próprias pernas. E o melhor, Maria João e demais, com uma indústria brasileira consolidada, de fabricantes que geram emprego aqui e já exportam equipamentos, inclusive, para fora. Muito bem, tudo isso se assenta sobre propriedade privada. Então, os domínios onde a eólica e até a solar agora também se assentam são fazendas, são propriedades privadas, onde os empreendedores vão procurar os proprietários e fazem os seus deals, lá, os seus contratos com os proprietários diretamente. Não há interferência do governo nisso aí. Por vezes, os próprios proprietários participam desses empreendimentos, pedem participação, enfim, trocam o seu pagamento, eventualmente, por uma participação, ou até, em alguns casos agora já acontece, proprietários que resolvem desenvolver projetos por conta própria nas suas terras. Onde se dá a entrada da seara governamental é no próprio leilão para conquistar um contrato de compra de energia, os chamados Power Purchase Agreements, PPAs, que vão garantir a construção e operação do descomissionamento, todas as atividades, garantir o financiamento, enfim, com aquele recebível, digamos assim. Tudo isso está tudo consolidado, tem ainda problemas aqui e acolá, mas é um setor que eu diria que está perfeitamente consolidado. No caso da energia offshore, trata-se do mar territorial, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, aqueles 3 graus que vocês conhecem bem do direito marítimo internacional, de jurisdição, digamos assim, territorial no mar. Nós colocamos não só o projeto de lei tratando do aproveitamento potencial de energia nessas 3 regiões marítimas, como também resolvemos abarcar outros quaisquer corpos de água sob domínio da União Federal, inclusive águas internas. Então, lagos de barragem, açudes federais, então, corpos de água em terra, ou na parte territorial brasileira, também estão abarcados por isso. E outra coisa que nós fizemos é que o que na intenção inicial era tratar de energia eólica offshore, porque é a mais próxima da viabilidade do uso do mar, nós resolvemos expandir para qualquer potencial de geração de energia. Então, não só eólica, como no caso das águas internas ou de águas mais plácidas, a instalação de painéis solares já é viável, e qualquer outra invenção, eu costumo dizer que qualquer coisa que se invente, que a partir do mar se gera energia, já está coberta por esse projeto de lei. Eu me lembro que em Portugal houve o uso de umas espécies de cobras, molengas, assim no mar, que geram energia a partir das ondas, o movimento das ondas, um objeto que fica flutuando, movendo-se no meio do mar, gerando energia. É a pouca escala, talvez ainda não seja tão viável, mas está lá inventado. Existem também, vocês devem ter visto um filme que circula muito, mas que, infelizmente, essa instalação já foi retirada,
que é desse, acho que eu até tenho aqui, é esse negócio aqui que está aqui amarelo, que aproveita a energia da subida e a descida da maré. É como se fosse uma boia elevatória que fica levantando e abaixando com o movimento das marés. Isso é outra forma de gerar energia no mar. E tem outras que são uma espécie de turbinas que aproveitam as correntes marítimas, turbinas meio os ventiladores colocados no fundo do mar. Enfim, o que o homem for capaz de inventar aí já está coberto, porque o que a gente está falando aqui é de dar titularidade ao uso dos blocos marítimos, das áreas marítimas, para que não haja dúvidas sobre quem é aquela pessoa que tem o direito de ocupar aquele pedaço de mar que é da União. Falar sobre energia offshore, né, na verdade, essa, como eu disse, é uma modalidade mais recente, porém já bem consolidada em áreas como o Mar do Norte, o litoral da França. Temos agora ali próximo ao Cape Cod, né, aquela região onde começou a colonização dos Estados Unidos, Boston, ali para baixo, várias áreas sendo licitadas também. A Austrália também tem. Então, tem vários lugares onde você já começou a explorar o offshore, mas, normalmente, essa exploração mais precoce se deu pela ausência ou pela dificuldade de acessar áreas terrestres. Por isso que, no começo, aqui, quando a gente discutia no Brasil, havia uma certa resistência também, porque se dizia, mas a gente aqui, ao contrário deles, não precisa ir para o mar adentro, porque a gente tem muita área ainda a explorar, etc. E o nosso argumento na época, e a gente discutia muito isso, em geral, o setor, era de que a gente, como no petróleo, não precisa esperar, né, buscar terminar o potencial de terra para ir ao mar. Né? No petróleo, o Brasil fez isso. E, além disso, soma-se a experiência mesmo que o Brasil tem no offshore, a partir das operações de petróleo, que vocês vão ver aí, é muito mais parecida, a meu ver, particularmente, com o offshore eólico, do que a própria eólica em terra com o mar entre si. Né? O que eu estou dizendo é que as atividades, a logística, a operação do dia a dia de uma fazenda eólica no mar é mais parecida do que a atividade com a atividade de petróleo no mar, né? Plataformas, o trabalho remoto, a logística de entrega de suprimentos, etc., a sua manutenção, do que a própria diferença entre eólica e eólica em terra ou no mar. Os equipamentos também são muito maiores. Toda a escala de operações, a indústria é diferente. Então, na verdade, é como se fosse outra indústria que se abre, não competindo diretamente com as atividades em terra. E nós temos benchmarkings, a gente tem referências de custos, etc., do Mar do Norte, que, comparados com a situação nossa aqui de ambiente, né, principalmente aqui na nossa costa do Rio Grande do Norte, Ceará, porque tem uma plataforma continental rasa e expansiva, né, para o interior para dentro do mar, ela com uma área muito extensa, qualidade de vento espetacular, que o onshore já indica, mas, além disso, uma tranquilidade, digamos assim, climática em geral, que não é o caso do Mar do Norte. O Mar do Norte é um mar frio, encrespado, violento, assim, operações muito em ambiente muito inóspito. Né? Aqui não. Então, nós já temos uma visão aqui clara de que o nosso litoral, principalmente da margem equatorial, provavelmente vai abaixar a média dos custos da competitividade mundial no offshore eólico logo que foi instalado. Assim que a gente começar a ter uma massa crítica boa de projetos nas nossas regiões, nós com certeza contribuiremos para abaixar muito o custo global da operação eólica offshore. E mais do que isso, eu me arrisco a dizer que nós teremos, em breve, o ambiente mais competitivo e mais atrativo do mundo para esse tipo de empreendimento, dadas as condições naturais aí que o litoral aqui, Rio Grande do Norte, Ceará, principalmente, já apresenta, e os demais virão juntos, né? Porque todas as outras regiões virão logo em seguida, porque mesmo assim são melhores que essas outras que eu estou mostrando aqui, por exemplo. Está aí o que eu estava falando do Rhode Island, ali Massachusetts, o litoral dessas regiões, onde já é uma realidade a realização de licitações de blocos ou prismas marítimos para aproveitamento de eólicas. Então, vocês estão vendo aí conjuntos de prismas já arrematados por empresas que vão fazer parques eólicos no mar ali, próximo a Boston ali e tal. O que nós fizemos no projeto de lei?
estabelecemos justamente a modalidade, a forma em que esses blocos serão outorgados. Nós chamamos os blocos de prismas energéticos, porque, obviamente, eles incorporam as profundezas daquela área de superfície marítima e também o espaço aéreo, até um certo limite. Então, a gente prefere chamar de prismas para dar essa ideia de tridimensionalidade. A outorga, nós criamos duas formas de outorga. É bom se dizer que, desde o início, são autorizações e não concessões. Portanto, são instrumentos bem mais flexíveis, bem mais ligeiros, né, digamos assim, de se operar e de se outorgar. Mas, mesmo dentro da outorga de autorizações, nós, até para premiar iniciativas que já existem e outras que virão, dado a quantidade de área que a gente tem que cobrir no mar brasileiro, muitos empreendedores saem na frente, começam a medir, trabalhar seus projetos com antecedência. E nós quisemos premiar essa criatividade, essa iniciativa, e não esperar que o Estado brasileiro se movesse em todas as áreas, analisasse a prospectividade de macro-áreas, né, e fizesse as outorgas planejadas, isso levaria muito mais tempo. Então, concebemos uma forma inicial que seria a outorga independente, através de oferta sugerida pelos empreendedores, que seriam levadas à consulta pública, uma consulta rápida, com quem diz: apresentem aí os concorrentes, quem mais tem interesse nessa área, quem mais estudou nesse nível de detalhe essa área. Se não houver isso, o primeiro proponente tem, então, o direito à outorga de autorização daquela área que ele estudou e planejou. Na segunda modalidade, a planejada pelo governo, né? Então, nesse caso, nós atingiremos já um nível de maturidade regulatória, de experiência, etc., que o governo vai se preparar para ter, e aí seriam submetidos blocos, como aí vocês estão vendo, prismas pré-delimitados pelo poder concedente e um processo licitatório público para concorrer pelas, digamos, melhores áreas, as áreas mais prospectivas, etc., já após os estudos feitos pelo próprio governo também a respeito. Há estudos que são exigidos do proponente ou do licitante de toda forma, evidentemente a avaliação técnico-econômica, o EIA e a avaliação de segurança náutica e aeronáutica, para não esbarrar em rotas já utilizadas. No caso da outorga independente, o empreendedor tem muito trabalho, não é fácil conseguir uma outorga independente, não tem que ser mesmo, né, porque ele vai ter que fazer por sua própria conta e risco todos os estudos necessários e exigidos pelo governo para que ele tenha direito àquela área que não foi estudada, como eu disse previamente, por nenhuma entidade governamental, ou se foi para outros propósitos, né, petróleo, ou para estudos ambientais mesmo. Então, ele tem que complementar tudo isso e praticamente provar para o governo que ele tem um bom projeto e que esse projeto pode, de fato, ser instalado ali sem maiores consequências para o meio ambiente e para atividades econômicas que estivessem ali planejadas ou sendo realizadas. E, no caso da outorga planejada, aí sim, a desvantagem é que demora um pouco mais para ocorrer, vai demorar para o governo se preparar. Mas a vantagem é que, uma vez preparado isso, muitas etapas daquele processo que o cara sozinho teria que desenvolver já vão estar superadas. Por exemplo, um zoneamento geral da área do ponto de vista ambiental deverá já ser feito pelo governo, que vai queimar nos estudos ambientais várias etapas do empreendedor. Ele vai apenas ter que licenciar o formato, né, o layout do seu próprio parque, do ponto de vista microlocalizacional, né? E não aquela coisa toda da área inteira. Aqui, o julgamento se dá, e também na outorga direta, há um pagamento de um bônus de assinatura, muito parecido. Quem está aí estudando e conhece a situação do petróleo, a gente se inspirou muito nisso. Eu fiz parte do time que fez a lei de 97, na época, como consultor técnico, e a gente se inspirou muito nisso. Então, tem um bônus de assinatura para o licitante vencer, né, no caso da concorrência, e no caso da autorização também, da autorização direta, também tem um bônus de assinatura estabelecido previamente pelo governo, de acordo com o que ele recebe de informações do projeto. Tem mais participações governamentais previstas, além do bônus de assinatura para conquistar o direito àquele prisma, um pagamento pela ocupação da retenção, exatamente igual ao pagamento da lei do petróleo, da 9478, que é justamente destinado a prover recursos para o órgão regulador funcionar. Mesmo que ele já exista, todo esse novo horizonte, novo ambiente,
vai custar novas estruturas, novos cuidados, novas pessoas. Então, a gente acha justo dar continuidade à mentalidade que nós usamos lá nos anos 90, na criação das agências, de que algum pagamento, mesmo que muito baixo, pouco impacto no projeto economicamente, mas ele uma moedinha, um token, que tem que ser pago ali desde o início, mesmo mesmo antes da construção, pela ocupação daquela área, para que o órgão regulador tenha condição de existir e operar, digamos assim, as suas atividades de regulação e fiscalização. E a terceira participação governamental incidente seria a proporcional, que, nesse momento, está colocado em 5% da energia faturada, com destinações para a União, para os estados e municípios, muito na ideia daquele royalty do petróleo. A gente evitou chamar de royalty, porque royalty dá uma ideia depois para, de repente, criarem royalties em terra e a gente passa a vida combatendo essa tentativa, né? A gente sabe que royalties são apenas aplicáveis a recursos não renováveis, não se aplicam a recursos renováveis, mas volta e meia tem um gênio que aparece com uma ideia de colocar royalties nos parques eólicos terrestres. Isso seria terrível para a indústria e há outras formas, evidentemente, da sociedade e que já existem, né, se beneficiar desses projetos. No caso aqui, não. No caso aqui, por conta de não haver proprietário de terra que recebe participação, como no caso em terra ocorre, a gente transferiu isso para o mar na forma de uma participação proporcional que se destina justamente a quem é justamente o dono dessas áreas, que são a União, estados e municípios, os confrontantes recebendo mais do que o resto. Mas, enfim, essa participação podendo ser redutível a 2%, por recomendação expressa do Conselho Nacional de Política Energética, por um período, no máximo, 5 anos. Já há situações onde há pedidos de que se estenda mais esse período, porque a indústria está ainda incipiente, a gente está verificando isso. Essa é apenas uma sugestão inicial que o projeto dá, baseado nas ordens de grandeza já aplicadas em terra. E outra coisa importante é que esses prismas, obviamente, o governo não estabelecerá, nem no caso da outorga planejada, nem no caso da outorga direta, que eles coincidam com blocos de concessão de petróleo, a não ser que exista a própria anuência do concessionário de petróleo, digamos que uma empresa de petróleo queira, e aí vocês estão vendo uma foto onde isso acontece, se não me engano, isso aqui é no litoral da Noruega, né? Então, você pode até ter as plataformas próximo de parque eólico, ou pode até ter operadores de petróleo, já há um que é bem famoso aí, que já está interessado, que era a antiga Statoil, né, que é a empresa estatal da Noruega, que hoje já opera no Brasil, inclusive, etc., e que tem a possibilidade de desenvolver instalações como essa aí. Mas sem a anuência do concessionário de petróleo, então esse prisma teria que contornar a área de operação de petróleo. Rotas de navegação marítima, fluvial, lacustre, etc., aéreas, e áreas protegidas, obviamente, aí o conceito é bem amplo e vai dar muita discussão, mas é necessário fazer isso, áreas protegidas pela legislação ambiental. O nome da Statoil atualmente é Equinor. Estou ficando velho, lançando as empresas do nome antigo. Equinor é a antiga Statoil. Por fim, o descomissionamento, que é importante tanto quanto no petróleo, não deixar as trapisongas lá no mar depois que sair, né? Então, mesmo em terra já existe essa previsão. Aqui, no caso, o termo de outorga tem que conter cláusulas de obrigação quanto ao planejamento de reserva financeira ao longo do projeto e o gerenciamento da remoção dessas estruturas, ressalvadas aquelas, como na foto aqui da esquerda, que já foram acopladas, muitos pedaços de plataforma, etc., no próprio Mar do Norte também foram admitidos ficar, porque acabaram virando arrecifes artificiais e base para a fauna marítima, enfim, isso tudo é o caso de discussão específica, caso a caso. Por fim, dizer que essa como já disse aqui antes, é uma energia limpa de grande escala que entra agora na matriz, que tem um potencial enorme de geração de emprego, de atração de investimento. Elber vai contar aí quantas empresas já estão interessadas, empresas que já estão no Brasil e empresas que estão vindo ao Brasil, da Dinamarca, da Inglaterra, enfim, estão começando a vir para o Brasil só porque a gente abriu a possibilidade de regular e começou a admitir a possibilidade de ir para o offshore. Então, a intenção de tudo isso, dessa parte inicial, que é esse projeto de lei, é justamente criar um ambiente
regulatório seguro, competitivo e importante, interessante para esses investidores, não só de fora, como daqui do Brasil também. E lembrar que isso tem que ter todo o cuidado com as comunidades costeiras, com o meio ambiente, provendo aí uma forma de convivência saudável, como na maioria desses países acontece, e até saudável e simbiótica, né? Que são empresas e entidades que acabam ajudando muito a evolução dessas atividades que hoje no Brasil estão muito precarizadas, comunidades costeiras, atividade de pesca, atividade de agricultura familiar, no caso do onshore, há muitas interações entre os parques eólicos e os assentamentos e as atividades de agricultura familiar, então há exemplo disso, nada melhor do que levar essa mesma atitude, já que estamos falando de uma indústria renovável, de energia renovável, executivos e executivas muito progressistas, modernos, pessoas que se diferem muito das atividades de 40, 50 anos atrás, por exemplo, da atividade de petróleo ou da mineração. Então, são cabeças modernas, cabeças evoluídas, que, com certeza, veem vantagens e não desvantagens, e não empecilhos na questão do licenciamento ambiental, na questão da interação com as comunidades. É isso, pessoal, para não cansá-los, eu vou ficar por aqui e vou ficar disponível para as dúvidas, agora para sair daqui. Obrigada. Então, acho que a gente para por aqui a explicação inicial e vira aqui uma peça de resistência para vocês agora criticarem, reclamarem, essa que é a ideia. Obrigada, senador, foi muito bom, um material muito rico. Eu, particularmente, vamos voltar, já vi que tem algumas perguntas no chat muito relacionadas à questão do timing, né? Se existe já um planejamento de tempo, vamos ver se a gente consegue abordar isso aqui de alguma forma. A questão ambiental, sobre a indústria pesqueira, que tem o lado que o senhor colocou bem positivo, tem também uma preocupação que com o crescimento tenha uma interseção, ou talvez um aspecto negativo aí com a indústria pesqueira, mas acho que são coisas que toda a exploração de recursos energéticos acaba passando, né? E eu achei bem interessante, acho que até vou voltar depois de ouvir os outros, a questão do royalty, entre aspas, que não é um royalty, porque até existe uma limitação constitucional para pôr royalty sobre isso. Eu diria que é um aspecto que tem que ser levado, mudar a Constituição, penso eu, para pôr royalty, mas que se isso teria ou não a conotação de um outro tipo de tributação que também tem toda uma forma de ser criada, né, que é diferente aí de encargo. A gente precisava também ou de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, alguma coisa desse tipo. Acho que vamos ouvir os demais e gostaria de voltar um pouquinho a essa questão aí da contribuição, digamos assim, ao Estado. Mas muito interessante. Muito obrigada, senador. Agora eu gostaria de ouvir a nossa colega Elbia, que o senador também fez tanta referência, que vai nos trazer a parte, a experiência dela na eólica, para depois o Gustavo arrematar todo mundo com o que a EPE tem feito e passa aí depois para a Daniela fazer questões. Elbia, com você agora. Bom dia, Maria João, bom dia a todos, meu amigo Jean Paul, Daniela, Gustavo, é um prazer estar esta manhã aqui falando com vocês sobre offshore, e foi muito bom ouvir o Jean Paul, ele sempre resume muito bem, um projeto de lei é sempre complexo, não é? Mas o Jean Paul consegue colocar com muita simplicidade a proposta. Como ele próprio mencionou, a Abeólica já foi consultada a respeito desse PL, nós fizemos nossas contribuições, e meu trabalho também como conselheira estratégica no BEP, que até será mencionado, eu também participei das discussões. E quando nós olhamos para offshore, principalmente a Abeólica, e quando nós tocamos no assunto, a primeira pergunta que as pessoas fazem, e isso até foi objeto de uma reunião minha com o Jean Paul e com o ministro Bento, Elbia, mas o Brasil precisa de offshore, está na hora de fazer offshore. A questão do questionamento, né, se precisa ou não precisa, é um fator relevante, mas ele parece não fazer sentido quando nós estamos falando de infraestrutura e quando nós estamos falando de projetos que necessitam de um prazo para amadurecer. E a questão da conveniência e oportunidade de se tratar projetos de offshore.
O Jean Paul resumiu um pouco a história da onshore, e eu acho que é isso, a experiência da onshore, ela pode nos trazer, e eu digo que a onshore já sedimentou o caminho para trazer offshore. Nós demoramos um período razoável para fazer onshore no Brasil, muito pela questão do aprendizado, de natureza de vento. Na eólica, nós precisamos construir uma credibilidade para a fonte, porque muitos não sabem, mas quando nós começamos com os nossos projetos eólicos onshore, as autoridades públicas não acreditavam que a eólica poderia gerar de verdade, compor a matriz e trazer segurança de abastecimento. E nós sabemos que os nossos parques, principalmente no Nordeste, que nós temos a maior proporção, eles têm contribuído em muito para a matriz, principalmente no momento que a gente está falando de escassez de recursos hídricos para geração. Nós usamos o seguinte jargão, já desde 2013, as eólicas salvam o sistema, salvam mesmo, porque elas geram justamente naquele período que a gente tem escassez de água. Então, é isso. A resposta do precisar ou não, ela está associada à importância de o Brasil determinar uma estratégia de diversificação da matriz. O Brasil é um país muito rico em recursos renováveis para a produção de energia. E é muito importante que ele faça essa diversificação da matriz, porque com a diversificação da matriz, ele vai trazer a segurança no abastecimento e vai trazer também competitividade, além dos benefícios sociais e ambientais que essas fontes trazem. Então, precisamos sim, não há dúvidas que precisamos. Nós temos muitos recursos renováveis, e então a pergunta talvez não seria se precisamos. Precisamos, vamos tornar essa matriz a mais variada possível, porque a produção de energia renovável, ela tem a complementaridade. O que significa? Que quando nós estamos com os reservatórios em baixa, que é esse período que começa agora, né? Maio, junho, nós começamos a aumentar a geração, porque a safra dos ventos, ela começa mais ou menos na segunda metade de junho e vai até novembro. Então, essa complementaridade permite a utilização das nossas várias fontes renováveis, como eólica onshore, eólica offshore é outra fonte de energia renovável, nós temos biomassa, temos PCH, temos solar e outras. Então, do lado da complementaridade, eu não tenho dúvida. E do lado do momento, nós não sabemos exatamente quando vai acontecer um projeto offshore, mas nós sabemos que será breve. E por que nós achamos que será breve? Porque o mundo lá fora está fazendo, no ano passado, foram instalados 6 gigawatts no mundo de offshore, e quando você olha a perspectiva futura, tem um estudo do GIEC que apresenta que até 2025 o mundo terá instalado 470 gigawatts de eólica, sendo que 70 gigawatts serão de eólica offshore, olhando principalmente a Europa, a Ásia. A China, naturalmente, tem dominado esse processo. Dos 6,1 gigawatts que foram instalados, 50% foi na China, 25% foi na Holanda, o Reino Unido respondeu com 8%, a Alemanha com 4%, e os demais, o resto do mundo. Então, estes já são dados de 2020. Para 2021, nós temos também uma boa perspectiva nesse nível, talvez até mais. E hoje, quando nós olhamos para os 35,3 gigawatts que já estão instalados, nós temos que o Reino Unido responde por 29% e a China por 28%. Então, nós vamos ver, ao longo dos próximos 5 anos, essa disputa da Europa com a China, e naturalmente a China ganha, por ser um país que tudo os investimentos, tudo muito grande. Então, olhando para o cenário lá fora, Elba, então, porque o povo lá fora está fazendo, nós vamos fazer também. Não, não é esse o fator, né?
O que nós percebemos é que quando os países começam a investir fortemente, acontece um efeito muito interessante que aconteceu em onshore, a redução dos custos da tecnologia. E é nisso que nós estamos de olho, porque quando há muito investimento, nós temos um progresso técnico muito mais rápido. Na medida que os custos da tecnologia vão caindo, a eólica offshore vai se tornar competitiva no Brasil. Aí a pergunta não é por que fazer, a pergunta é por que não fazer. E quando olhamos para este cenário, ele já está muito próximo. E aí, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos, neste momento, organizando a estrutura institucional, a estrutura de governança, recebendo os investidores. O IBAMA, ano passado, foi muito proativo ao lançar o termo de referência para licenciamento, porque estava sendo procurado pelos investidores. É muito interessante que a onshore teve esse movimento de investidores, e o Jean Paul se lembra, lá no início, ele participou desse processo, e a offshore também está sendo provocada pelos investidores. E nós, na Beólica, estamos recebendo, hoje nós temos uns 10 investidores já associados, e estamos trabalhando no sentido de arranjar essa estrutura. Então, quando alguém me pergunta, Elber, que dia vamos ter offshore? Eu falei, olha, muito em breve, nós sabemos que os investimentos, eles têm pelo menos 5 anos, 6 anos de maturação, então nós temos que começar hoje, e começamos já em 2020 a fazer essa organização. E quais são os desafios que a offshore precisa vencer aqui no Brasil? Eu destacaria 3, embora a gente tenha outros que eu possa citar. O primeiro desafio é o regulatório, que é justamente a gente ter uma estrutura regulatória adequada, que aí vocês, advogados, sabem muito mais que eu, sabem melhor que eu qual é o instrumento mais adequado, não vou entrar nessa discussão, mas nós precisamos de um arranjo regulatório. Nós precisamos ter competitividade, que é a questão tecnológica que eu mencionei, que já está acontecendo, cada vez mais os custos vêm caindo. E terceiro ponto, e talvez hoje o mais desafiador, principalmente quando nós falamos de pandemia, nós precisamos ter mercado, nós precisamos ter demanda para os nossos projetos. Porque os nossos projetos onshore, os nossos projetos solares, eles estão enfrentando hoje uma escassez muito grande de demanda, pelo fato do Brasil estar em crise desde 2014, o agravamento associado à pandemia. O desafio de mercado, na minha percepção, talvez seja o maior, porque o regulatório está fácil, a gente arranja a estrutura regulatória com celeridade para acompanhar esses projetos. Os projetos, como eu disse, já estão em licenciamento no IBAMA. Hoje a gente tem 8 projetos lá em processo de licenciamento. Então, o regulatório institucional está caminhando bem, os custos estão caindo, então, um cenário para 5, 7, 9 anos, não se fala mais em competitividade. E o terceiro e principal fator é realmente a demanda. A gente precisa de uma retomada do crescimento econômico para que a gente possa realizar mais leilões. Nós estamos com leilões programados este ano, mas nós sabemos que a demanda dos leilões será pífia. Nós temos um desenvolvimento bom do mercado livre, e é isso que está segurando os investimentos em onshore, mas a gente sabe que esse mercado ele tem tempo para terminar, porque o que a gente está vendo é um movimento de migração que muito em breve também terminará. Eu creio que esses sejam os desafios centrais, sem contar, e talvez o Gustavo pode até falar um pouco melhor que eu, as questões de transmissão, de logística, mas são questões materiais que nós podemos vencer ao longo desse processo. Então, de forma geral, qual é o recado, né? Na associação, nós estamos discutindo com os empreendedores, nós temos um GT offshore, nós entendemos que é muito importante a realização de um guia do investidor para offshore, como os demais países estão fazendo. O roadmap da Beólica é um documento fundamental, mas já foi lançado e ele é muito utilizado por todos os investidores. É muito importante termos um guia.
O guia que nós estamos fazendo, ele tem uma proximidade muito grande com o guia que o próprio BEP está produzindo, então o guia do BEP vai ser um ponto de partida fundamental para nós. E o nosso objetivo nessa discussão do GT é justamente identificar as necessidades para que os investimentos ocorram, e até o final do ano tudo isso estará pronto. Então, nós estamos, sim, ficamos prontos, porque, quando oportuno, nós vamos fazer os investimentos. Nós temos uma cadeia produtiva relevante no Brasil, até pelo fato de termos construído essa cadeia para onshore. Então, nós temos 6 fabricantes de turbina no Brasil, temos uns 3 fabricantes de pá, uns 5 fabricantes de torre, e uma cadeia de fornecimento com mais de 1.000 fornecedores. Então, ajustar isso será simples. Na semana passada, um dos nossos fabricantes de pá anunciou que já está se preparando para a produção de pá offshore. Então, o momento de se movimentar e de preparar algo para amanhã, que já é hoje, é agora, nós não temos dúvida, e é assim que nós estamos trabalhando. João, acho que, de forma geral, era isso que eu queria destacar. Muito obrigada. Obrigada, Elbia. Muito positivo, complementa bem, né, a perspectiva que o senador trouxe também. Interessante que sempre tem essa pergunta mesmo, em todos os fóruns que eu estou na Europa esses tempos, então tenho várias reuniões com investidores querendo conhecer mesmo o cenário no Brasil, né, empresas que já estão estabelecidas, mas essa perspectiva, essa pergunta sempre surge: por que offshore se a gente tem tanto ainda para explorar onshore? Eu gosto de dizer que, se a gente pensasse assim, a gente só teria água no Brasil, nunca teria outra coisa. E hoje a gente estaria com sérios problemas se a gente dependesse só da água, né? Então, realmente, a pergunta não é como esgotar, é como mixar bem todos os recursos que o Brasil tem, né? Então, muito bem colocado, gostei muito dos desafios também, quer dizer, gostei do resumo, né? São desafios realmente, mas eu concordo com você, mercado talvez seja um que exige uma criatividade maior. Por exemplo, que eu venho dizendo, talvez associar hidrogênio para depois usar o hidrogênio em outras formas de descarbonização, enfim, temos que criar mercado, e esse é o desafio do mundo, eu acho, nesse momento, né? Muito, muito obrigada, Elbia. Agora vamos ouvir o Gustavo. Gustavo, traz para a gente aí o que a EPE está colocando no roteiro, né? Como a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente à Comissão Especial de Direito de Energia da OAB São Paulo, em especial a doutora Maria João, pelo convite para falar um pouquinho dos estudos da EPE sobre a eólica offshore, um tema ao qual nós temos nos dedicado bastante nos últimos tempos. E cumprimentar não só a doutora Maria João, mas a Daniela, nossa moderadora, a Elbi, o senador Jean Paul. E foi interessante que, em março, há pouco, né, o nosso presidente, o Thiago Barro, ele participou de um outro evento da OAB São Paulo, e na oportunidade ele falou de eólica offshore e hidrogênio, mostrando as possíveis sinergias entre esses mercados, e essa discussão tem avançado. Recentemente, o CNPE discutiu as diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio. Hoje, por acaso, saiu a portaria com as definições, e nós, na EPE, já estamos discutindo esse assunto com o Ministério de Minas e Energia, mas hoje aqui a ideia é focar nas eólicas offshore, sobretudo nas discussões do arcabouço legal e regulatório. E é interessante que o senador e a Elbia mencionaram a história da onshore, que eu também vi nascer. Eu analisei os primeiros projetos lá no leilão de 2009, eu vi nascer o mercado fotovoltaico mais recentemente, e que está crescendo a passos largos, e agora eu estou tendo a oportunidade de acompanhar o nascimento da offshore. Então, um evento como esse é muito oportuno para que a gente se debruce sobre as questões legais e regulatórias e construa esse arcabouço sólido para que o mercado se desenvolva bem, né? E eu vou aqui compartilhar uma apresentação, só para guiar a nossa discussão. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Bom, e a eólica offshore ela é uma fonte relativamente nova em termos de planejamento energético. Os primeiros estudos são ali de 2018, quando a gente fez uma proposta inicial para a PNE 2050. E aí depois a gente, em 2020, publicamos o Roadmap Eólica Offshore Brasil, buscando apontar as perspectivas e os caminhos para a fonte.
E em 2019 e 2020, a offshore também foi inserida no planejamento de médio prazo. Foi considerada como fonte candidata à expansão nos planos decenais. Não parou por aí. Desde então, muita coisa tem acontecido e eu vou contar um pouquinho das discussões mais recentes. Mas, começando pelo roadmap, ele busca identificar os desafios para o desenvolvimento da fonte no país, e já apontando algumas recomendações. E é importante ressaltar que o roadmap ele não tem o objetivo de propor uma política de incentivo, mas sim estabelecer um ponto de partida para discussões sobre a fonte. Ou seja, o roadmap está longe de ser a palavra final. Pelo contrário, ele foi só o pontapé inicial. E, de fato, desde então, muita coisa tem acontecido, mas, bem resumidamente, né, no roadmap a gente traz questões como o potencial técnico, as questões tecnológicas e de custos, a infraestrutura portuária que vai precisar de desenvolvimento, a conexão ao sistema, questões legais e regulatórias também, além dos aspectos socioambientais. O roadmap está disponível no site da EPE, deixei aqui os links. A gente tem tanto o relatório em português e também uma ferramenta interativa, também em inglês a ferramenta, depois eu deixo a apresentação disponível. E só para mencionar o potencial, né, nós estimamos cerca de 700 gigawatts, ou seja, a disponibilidade de recurso não é um problema, não nos falta vento na nossa costa. E dando um destaque para a parte legal e regulatória, no roadmap, nós analisamos a experiência internacional, ou seja, como cada país se organizou e montou o seu processo de seleção de interessados. Falamos ali também das competências para a cessão das áreas, e aqui já surge um desafio, porque até as 12 milhas náuticas está clara que é a competência da SPU, mas depois desse limite ainda existe uma incerteza sobre qual órgão ficaria responsável por essa cessão. E falamos também que, ao contrário de alguns países, onde as informações são centralizadas em um só órgão, aqui são diferentes balcões a percorrer, e a gente precisa ter uma clareza sobre o passo a passo que o empreendedor vai ter que seguir. E, por fim, o roadmap traz um resumo dos principais desafios identificados. Como podem ver, há muito o que se discutir, como questões técnicas, ambientais, legais, etc. E para cada desafio nós propusemos ações, né? Eu não vou passar por cada uma delas, são muitas, mas só para destacar a questão legal e regulatória, que foi tratada no documento, e nós já apontamos ali a necessidade de aperfeiçoamento da legislação. E, bom, depois do roadmap, outras instituições também começaram a lançar seus estudos, e mesmo nós, na EPE, passamos a aprofundar os nossos. E aí, como eu mencionei, a gente já considera a offshore no plano decenal na parte de geração centralizada. E nesse capítulo, nós utilizamos um modelo matemático no qual nós entramos com os custos de cada fonte e a sua contribuição energética. A offshore foi considerada como uma opção candidata tanto no PDE 2029 quanto no PDE 2030. Porém, no resultado, ela ainda não se mostrou competitiva frente às demais fontes nesse horizonte, até 2030. Mas isso não impede de forma alguma o seu desenvolvimento, já que o plano ele é indicativo. Esse resultado ele só reforça o desafio da competitividade. E, eventualmente, nós podemos ser surpreendidos com uma queda de custos mais acelerada do que a prevista, como de fato aconteceu com a eólica onshore. E, mais recentemente, com a fotovoltaica também. Então, esses números podem ser diferentes do que a gente está estimando e não tem problema nenhum nisso, né? E eu aproveito para informar também que nós já estamos trabalhando no próximo PDE, no 2031, considerando tanto os custos mais atuais da eólica offshore, quanto aerogeradores mais recentes na modelagem, ou seja, turbinas maiores. E um outro aspecto que a gente vem se dedicando são os requisitos de medição de vento, porque para a eólica onshore nós já temos requisitos técnicos bem estabelecidos, que foram sendo aprimorados com o tempo, mas para offshore os desafios e os equipamentos eles são diferentes. E essa discussão ela é importante porque as estimativas que a gente tem até agora, elas foram feitas a partir de dados de satélite
e as medições no local, elas vão permitir um melhor conhecimento do recurso disponível, reduzindo assim as incertezas e riscos, inclusive para o desenvolvedor. E para isso, é preciso definir os requisitos com certa antecedência, para que os agentes se preparem, instalem e operem os seus equipamentos por um certo tempo, em geral, pelo menos um ano. Depois eles vão precisar tratar os dados e fazer os estudos. Então, para isso, a gente tem conversado com vários agentes que têm experiência internacional, e a ideia é ter uma minuta de proposta de requisitos para discutir com a sociedade. E esse assunto está diretamente ligado com a questão legal e regulatória, né? Porque a questão legal é que vai dizer quem vai ser o responsável por essa medição e em que momento. Um outro exemplo de desafio técnico que tem relação com o framework legal é a conexão à rede. Ou seja, quem vai ficar responsável por esse ativo, por construir a linha que vai ligar o parque ao sistema elétrico? A gente está falando de projetos da ordem de gigawatts. Então, muito provavelmente, vão ser necessários reforços na rede para recebê-los. Via de regra, a EPE faz os estudos dos reforços necessários e a ANEEL licita, né? E dado que as offshore têm um tempo de desenvolvimento maior e geralmente são de grande porte, essa abordagem ela parece fazer mais sentido. Mas tem outra possibilidade também, que seria licitar o pacote G+T, né, geração e transmissão. A legislação já permite isso para leilões A5, A6 e A7, embora esse tipo de instrumento ainda não tenha sido utilizado. E sobre outros estudos e discussões, a gente tem cooperações internacionais que têm sido muito úteis, como com a Embaixada do Reino Unido, que tem organizado reuniões com as diversas instituições envolvidas e tem providenciado importantes estudos no âmbito do Brasil Energy Program, o BEP, que a Elbia mencionou. Nós temos também a parceria com o Banco Mundial, que tem nos apoiado com treinamentos, e já estamos discutindo com eles alguns estudos mais específicos. E, como eu mencionei, depois do roadmap, outras instituições também vêm publicando seus estudos, que alguns diretamente ou outros indiretamente ligados ao desenvolvimento da offshore. Aqui estão listadas algumas iniciativas recentes, com destaque, claro, para o projeto de lei do senador Jean Paul. E, bom, finalmente falando das alternativas em termos legais que estão sendo discutidas, nós temos algumas opções na mesa. A primeira, na verdade, seria infralegal, ou seja, nós nos perguntamos lá atrás, será que a gente precisa de uma lei específica para offshore? Por exemplo, não existe na lei hoje uma previsão expressa para que a ANEEL autorize as eólicas onshore, e isso não impediu seu desenvolvimento. Então, será que a gente poderia seguir o mesmo caminho? A questão é que surgem aí algumas dúvidas, e a principal é sobre o direito de uso do espaço marinho. Na onshore são terrenos privados que o empreendedor negocia diretamente com o proprietário, e na offshore está clara a competência da SPU até as 12 milhas náuticas. Mas, e após, né, o mar territorial? Será que essas questões, essas definições poderiam ser resolvidas por decreto ou por portaria? Talvez. Mas, como a gente está falando de projetos de grande magnitude, de investimentos elevados, a segurança jurídica ela é muito importante para o investidor. Então, uma lei poderia trazer mais firmeza. E, nesse sentido do caminho legislativo, nós temos algumas alternativas. Uma primeira poderia ser a proposta do grupo do BEP, do Reino Unido, do qual participaram vários especialistas renomados, incluindo a doutora Maria João e a Elbia, e de forma bastante resumida, tá? Elbia, não se preocupa, não vou querer explicar todo o projeto, que é bem complexo e extenso, completo, né? A ideia ali seria adotar um regime de outorga de autorização para projetos menores e de concessão para projetos de maior potência. Uma segunda saída legal, que nós discutimos brevemente com o Ministério de Minas e Energia, seria inspirada no modelo de oferta permanente do setor de óleo e gás, no qual existem competências definidas por CNPE, para o Ministério de Minas e Energia e para a ANP, e que não passa pela SPU, por exemplo. Nesse caso, os agentes eles apresentam os estudos para a ANP, que analisa, propõe as áreas e organiza os leilões. E essa ideia ela guarda algumas semelhanças com o PL do senador também. E uma outra iniciativa lá de 2017 foi um outro projeto de lei, né, do Collor, que ele tramitou no Senado, foi para a Câmara, e, obviamente, agora a gente tem quentinho aí, saindo do forno, o projeto do senador Jean Paul,
que ele explicou muito bem e que ele vai até além, né, por considerar não só a eólica, mas outras fontes sobre águas territoriais. E qualquer que seja o caminho, qualquer uma dessas caixinhas que venham a seguir adiante, a EPE está à disposição para contribuir. O nosso papel aqui é de apoiar as discussões, trazendo a nossa visão, nossos estudos e buscando identificar os benefícios e desafios de cada alternativa. E para concluir, um resuminho aqui do que eu busquei trazer nessa apresentação, a eólica offshore ela é mais uma opção renovável disponível no nosso cardápio para expansão do sistema elétrico, apesar do desafio que a gente ainda vê da competitividade dessa fonte. E para isso, a redução de custos que está acontecendo já no mundo vai ser fundamental para o desenvolvimento do nosso mercado. Essa redução ela tem se dado, em parte, porque alguns países criaram políticas específicas para offshore, visando a descarbonização, que é o caso da maioria dos países na Europa, ou mesmo a criação de empregos, que foi um ponto muito ressaltado no projeto recente dos Estados Unidos. Mas quando a gente olha o PNE 2050, ele mostra que o Brasil ele tem um bom desafio de lidar, como gerenciar a abundância de recursos disponíveis, sendo muitos deles renováveis e já competitivos. Então, um eventual incentivo para offshore ele tem que ser muito bem fundamentado. Um outro ponto que reforça esse entendimento é a discussão da modernização do setor elétrico, que ela traz ali o conceito da neutralidade tecnológica, a necessidade de redução de subsídios e também a maior relevância do mercado livre. Mas, por outro lado, a gente tem que remover barreiras e reduzir incertezas, até mesmo para que o mercado possa se desenvolver, os custos possam cair. E é justamente nisso que a gente está trabalhando na EPE, apoiando as diversas instituições, sobretudo o Ministério de Minas e Energia, nas discussões sobre o framework legal e regulatório, de forma a dar segurança para os investimentos e, com isso, atrair os projetos e reduzir custos. E, para isso, nós seguimos à disposição. Eu agradeço a atenção e espero poder responder eventuais perguntas que surgirem. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Foi muito bom, né? Realmente acho que esse desafio aí de criar, que a gente vive hoje de não ter, eu costumo dizer de evitar subsídio, mas ao mesmo tempo a gente precisa propulsionar algumas atividades. Então, eu gosto sempre de pensar que às vezes não é subsídio, é incentivo. Ter você que é diferente do subsídio, né? Você tem um ambiente regulatório articulado e bem coordenado, que eu acho que seria uma grande contribuição. Você mesmo mencionou que várias instituições deixam o investidor um pouco perdido, então você criar uma rota certa já é um grande incentivo. Não é um subsídio, mas é um grande incentivo, porque a pergunta sempre, mas onde que eu vou? É realmente assustador lidar com muitos reguladores ou muitas agências e não saberem que porta bater. O investidor realmente fica assustado. Mas a gente chegará lá. Bom, agora eu vou passar para a Daniela, que pacientemente ficou aqui esperando. E, Daniela, por favor, a palavra é sua para coordenar, trazer seus comentários, trazer as perguntas que você achar interessante. Obrigada, Maria. Eu, diante dessas falas, eu, sinceramente, nem tenho tanto assim a dizer. Eu vou tentar aqui fazer um resumo. Foi muito bom, senador. Eu conheço o senador, ele certamente não me conhece, mas eu conheço o senador desde o Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na ANP, na Procuradoria. Então, eu sou testemunha do senador antes de ser senador, Jean Paul, do quanto ele tem um conhecimento profundo sobre energia. E eu fico muito feliz, eu venho mais do mercado de petróleo e gás, eu fico muito feliz de finalmente a gente estar falando sobre energia como um todo, né? Então, veja, aqui a gente tem pessoas que vieram originalmente de petróleo e gás, a gente está falando aqui sobre eólica offshore. Isso é um sucesso, é o que a gente sempre quis e a gente finalmente conseguiu, né? Estamos todos falando, todos no mesmo barco. Então, quando a gente fala dessa abundância de recursos disponíveis, né, Gustavo, que você acabou de falar, o Brasil. Quando eu li o PL do senador, eu pensei nisso, mais uma forma da gente fazer energia no Brasil, e vamos aprender, vamos entender para que ela, de fato, faça sentido, e aí a gente pare de perguntar para a Elbia
por que a gente precisa de offshore no Brasil, né? É óbvio que a gente precisa de offshore e precisamos de tudo, né? Todas as fontes, elas são muito preciosas, especialmente as renováveis. Então, a gente está passando esse período de transição e é importantíssimo. Eu falo muito sobre gás, inclusive é a primeira vez que eu faço mediação. Vocês me desculpem porque eu falo mais sobre outros assuntos, mas a mediação ainda é uma novidade para mim em webinar. Então, Maria, qualquer coisa você me socorre. Senador, eu vou já lhe fazer algumas perguntas. Eu fiquei muito curiosa, porque quando eu li pela primeira vez o projeto, eu vi que tinha muito de energia e tinha muito de petróleo, né? Então já me chamou logo a atenção quando eu vi a questão justamente dos royalties, que não são royalties, dessa compensação e autorização. A gente falar sobre autorização, recentemente eu fiz também tive uma conversa a respeito de autorização, como seria essa autorização, porque a gente precisa de segurança, né, em relação também a essa autorização. Eu sei que são perguntas, algumas que nem cabem no projeto ainda, vai ter regulamentação, enfim, né? Mas eu queria aqui destacar, eu tinha feito 3 perguntas, e a primeira delas era justamente sobre o para explicar para quem não conhece, né, quais seriam as outras atividades além da eólica, né, que o PL estaria conduzindo e tal, mas o senhor já explicou bem, deu outros exemplos e tal. Eu estou imaginando que seja um setor com muito avanço tecnológico, então a gente vai ver aí muita coisa acontecer. Existe esse outro projeto de lei e eu queria que o senhor, não sei se o senhor poderia falar um pouquinho para a gente, quais são as diferenças, por que esse projeto, por que o projeto 576 seria o projeto mais adequado, e a gente está falando sobre desenvolvimento, né, do país, então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e também para atrair investimentos, e depois saber um pouco se a gente já tem algum nome de relator, eu não vi nada sobre isso, mas se a gente teria alguma informação adicional em relação ao PL, e depois eu faço outras ponderações. Perfeito, Daniela. Obrigado pela referência aí. Realmente a gente tem aí uma história provavelmente paralela em relação a essa questão toda do petróleo, e foi muito bacana aquele momento no final dos anos 90 em que a gente conseguiu fazer, não só no petróleo, em outras áreas, né, importantes da economia brasileira, que hoje são bem mais importantes, uma abertura muito segura, muito soberana para o Brasil. O marco regulatório do petróleo, hoje está em moda falar em marco regulatório, mas os verdadeiros marcos regulatórios foram feitos nos anos 90, final dos anos 90, onde foram o critério para você considerar, a meu ver, né, se eu fosse um autor jurídico sem ter essa pretensão tão precoce, mas a definição de marco regulatório para mim é aquela em onde você cita ou coloca novas formas de outorga, novas formas de concessão de algum direito numa área regulada, cria ou incrementa substancialmente a ação de um órgão regulador, né? E, de fato, cria bases para a renovação completa ou a inauguração de um novo setor. Isso é marco regulatório. Essas leis que agora passam, que chamam de marco regulatório, que alteram uma coisinha ou outra, afiligrando outra, e eu dou sempre exemplo da questão da lei do saneamento, que não é marco de saneamento coisa nenhuma, porque não chega a essa profundidade, essa importância, né? Não pode ser, esse termo não pode ser vulgarizado, mas isso é um outro assunto que vocês da OAB e outros, e a gente pode discutir muito, porque a vulgarização dessa marketologia de marcos regulatórios a cada instante, a meu ver, provoca mais insegurança jurídica do que a ausência de outras coisas que, às vezes, são apontadas como insegurança jurídica. Outra situação que ocorre agora, nesse momento, para aproveitar e fazer uma crítica política, já que me cabe fazer isso também como senador da República, são alterações abruptas de coisas sem discussão prévia. Então, por exemplo, estamos vivendo agora essa situação do licenciamento ambiental, né? É objeto de prova, nós todos trabalhamos com energia eólica, que o licenciamento ambiental, se foi problema, se foi tratado em nossos
eventos, números do setor, desde 2003, principalmente 2006 para cá, foi tratado no sentido de evoluir, de melhorar, de aprimorar, de acelerar, mas sem atropelar as responsabilidades com o meio ambiente. O setor eólico, por exemplo, é um dos que, de todos, talvez seja um dos que mais se preocupa justamente com o meio ambiente, porque se você não tiver meio ambiente preservado, provavelmente energias renováveis não terão sucesso, né, no médio e longo prazo. Então, eu nunca vi, dou esses exemplos aqui, como secretário de Energia, a Abessab foi testemunha do nosso trabalho aqui, nós aprimoramos a questão do licenciamento ambiental sem fazer isso de forma irresponsável, atraímos mais de 15 bilhões de reais para o estado como o Rio Grande do Norte, em 3 anos, saímos do zero na geração de energia, zero mesmo, zero redondo, de megawatts em energia, qualquer tipo de energia, renovável, não renovável, para a autossuficiência na nossa gestão da Secretaria de Energia em 3 anos, 2007 a 2010. Então, isso não é pouca coisa e foi feito com toda a responsabilidade do setor. Lá, o IDEMA, que é o nosso órgão regulador, o melhor órgão ambiental, bem equipado, evoluindo bem, com a ajuda, inclusive, do setor. A própria Eólica hoje tem parcerias com o órgão ambiental para equipá-lo, para ajudar, para fornecer bolsas, para as pessoas se formarem sabendo o que estão regulando, o que estão licenciando, mas jamais, é isso que eu quero dizer, jamais houve uma reclamação do tipo que está sendo usada como justificativa agora para essa lei de desmantelamento do licenciamento ambiental no Brasil, de que aquilo estava impedindo investimentos, que estava dificultando investimentos. O bom empreendedor contrata bons técnicos ou trabalha internamente com profissionais capacitados para passar, sim, enfrentar todas as etapas do licenciamento ambiental brasileiro, que não é pior nem melhor do que muitos países que estão sendo objeto de investimento por aí. Então, esse marco regulatório terá minha completa repulsa. Já estou avisando aqui para a galera que está aí ligada nesse negócio, achando que vai passar boiada. Não vai passar. Esse é um licenciamento, esse projeto, do jeito que estaria, esse substitutivo que veio, depois da relatoria do Kim Kataguiri e com a autoria desse Uri Geller, aí, não sei como é o nome dele, deputado Geller, não terá lugar no Senado. Já tive reunião na quinta-feira, fui à residência do presidente do Senado pessoalmente para uma conversa privada com ele, e não há segredo nenhum nessas conversas, justamente expressar minha preocupação. Fui lá porque ele tinha acabado de receber o presidente da Câmara para pedir urgência na aprovação, baseado no argumento de que o Brasil ia perder investimentos por conta da burocratização excessiva, das dificuldades de licenciamento ambiental. Então, só para aproveitar a sua pergunta, deixar claro, isso não é petismo, não é esquerdismo, não é oposicionismo. Isso é uma posição minha há muitos anos. Daniela deu um testemunho, Elber me conhece há tanto tempo, Gustavo também menos, enfim, sabem que a gente está... eu sou formado nisso, eu fui para a Universidade da Pensilvânia estudar políticas públicas de meio ambiente. Eu não posso admitir que a gente tenha uma lei dessa passada de afogadilho, como estão querendo fazer, sem ir para as comissões, sem debate, sem nada disso. E aí eu venho para a sua pergunta. O projeto de lei do ilustríssimo, excelentíssimo presidente Collor, que é hoje até meu amigo, engraçado, né? Porque a gente tem umas coisas de chegar no Senado e virar colega do Collor, que é um cara que eu tinha toda a distância dele. Meu pai votou no Collor, eu votei no Lula, eram brigas lá em casa na minha formação política. De repente, eu estou lá sentado do lado do Collor, e o Collor o presidente e tal, e hoje somos conversamos bastante. Eu tenho uma boa referência, uma pessoa que passou por uma etapa histórica do Brasil importante, não entro aqui no mérito de julgá-lo, mas, enfim, tenho uma excelente relação com ele. Inclusive, conversei com ele sobre o meu projeto antes de fazê-lo e de terminá-lo e de fazê-lo tramitar, antes, pela consideração que tenho por ele, e disse, olha, estou fazendo esse projeto porque o seu projeto, que tem todos os méritos, perderam ele aqui dentro da casa, né? Ao final de 2000 agora eu assumi 18, ao final de 18, por alguma razão misteriosa que até hoje eu não entendi, o Senado aprovou, no final do expediente, praticamente, daquela legislatura, esse projeto e mandou para a Câmara. Não passou pelas comissões, não havia pandemia, não havia plenário remoto, mas não passou pelas comissões. Isso foi feito, Maria João e Daniela, depois desses senadores que fizeram esse processo correr não terem sido eleitos. Então, eu acho que foi uma questão assim, de vaidade pessoal, de dizer
foi apontando especificamente, um deles foi o presidente Eunício. Ele não se elegeu, e outra meia dúzia lá que não se elegeram, pegaram o projeto e botaram num pacotão lá de fim de legislatura e passaram aquilo assim, tipo, quem não tem nada contra, permaneça como está. Aprovaram, foi. E a Elbia não conhecia, o pessoal da indústria eólica não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí eu disse, poxa, esse projeto não vale, queimou a largada, digamos assim, né? Temos que começar de novo. E aí fizemos o projeto de novo, aí sim, com a Beólica participando, com alguns sindicatos, com os trabalhadores, com pessoas, assim, convidando várias pessoas para fazer junto conosco, não lançando o projeto e depois chamando a audiência pública, um pré-processo a isso. Agora, faremos essas audiências também, porque aí constrói as emendas, constrói o interesse dos demais senadores, é para isso que as audiências públicas também servem, né? E vamos tramitar para a Câmara, logo que for possível, colocar em pauta, aprovar eventualmente no plenário, ou ir para as comissões CMA, CAI, né? Que seriam as duas principais, ou CI, que é a Comissão de Infraestrutura, que trata de energia também, e aí vai para a Câmara, e eu espero que lá na Câmara os relatores abracem um ao outro, pensem, né? E passe a tramitar o nosso, que tem justamente a consulta feita e a coautoria, digamos assim, dos interessados diretos, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista de usuários e afetados, digamos assim, inclusive municípios, prefeitos e tal. Então, acho que por isso é que tem uma relevância a gente realmente apoiar a iniciativa, não por ser a minha, não, mas pelo fato de ter sido muito mais pré-discutida, né, do que uma construção que saiu ali da cabeça do consultor só isoladamente e foi para a Câmara de forma muito assodada. Você perguntou também sobre... Perguntei sobre o relator, se a gente já tem... Sim, sobre o relator, exato. Bom, eu comecei todo autor de lei tem um certo babysitting ali que você fica meio preocupado de, poxa, quem é que vai pegar isso aqui? Né? Eu assim, dei umas dicas assim, para que a gente tivesse um relator aqui vizinho do estado do Ceará, mais particularmente, vamos tentar aqui o interesse da região aqui da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, se manter em função de acreditarmos que essas condições de plataforma continental que eu mencionei, tudo realmente consolidarem um ambiente mais barato, mais competitivo, digamos assim, do que até o próprio offshore da margem atlântica, que envolve aí Rio de Janeiro, etc., que tem um potencial bom, mas é um pouco mais complexo. Então, quem se interessou particularmente poderá ser o relator, mas não estou aqui dando relatoria a ninguém, porque eu não posso, né? Seria o senador Tasso Gereissati, que seria um bom relator, né? Ele seria um relator bastante interessante, importante para nós. Nós trabalhamos muito bem juntos. A gente está trabalhando agora, por exemplo, uma lei das faixas lá do imposto de renda. Temos trabalhado bem aí em outros projetos assim, geminados aqui de interesse dos dois estados. Então, acho que seria um bom relator. Mas não acho que tenha sido definido isso ainda, não. Isso vai tramitar mais um pouquinho aí. E logo, logo a gente vai ver primeiro que comissões isso vai tramitar, né? Particularmente, acho que a CI seria a primeira, né? Para passar o critério energético, para depois entrar no econômico geral da CAI e na CMA, na Comissão do Meio Ambiente, onde o senador Jacques Wagner é o presidente. Então, acho que ainda tem um caminho razoável aí, vai dar tempo para discutir bem, né? Todos os aspectos dessa lei, muita gente vai participar. Enfim, esse que é o bom, porque o setor não tem pressa, o setor está no time certo, não tem pressa, e é um projeto de lei que consolida um horizonte importante de investimentos que realmente não é para ter pressa, né? Quem está com pressa tem que, infelizmente, dar um tempinho para o Brasil, que é um país, para uma regra geral, para ela ser consolidada e não para atender um ou outro apenas que isoladamente quer apressar o seu projeto. Eu entendo até, mas eu acho que a gente precisa ter uma coisa bem consolidada e bem discutida. Perfeito, perfeito, senador. Muito obrigada. Maria, você tinha feito uma pergunta ao senador. Não sei se você quer voltar a ela ou eu posso passar para ela. Depois a gente pode até conversar se dá tempo. Eu fiquei curiosa com a questão encargos, tributos, mas a gente... Não, eu também. Eu deixei, era uma outra pergunta. A gente volta, mas pode continuar, Dani, aí com as demais. Eu acho que vale a pena para todo mundo. Bom, Elba, é sempre um prazer e uma aula, né? Sempre como você coloca
a questão das eólicas e agora das eólicas offshore é muito bom, enfim, eu aprendo muito. Eu queria saber um pouco como é que você percebeu esse PL, o PL 576. O que você acha dele, em que sentido ele vai nessa direção que todos nós queremos? Eu acho que a discussão aqui, a nossa conversa aqui é essa, né? É para entender se é o melhor caminho, como é que você vê, porque agora, como de fato, como o senador falou, ele vai ser analisado e vai passar por uma série de enfoques diferentes. O que a gente poderia apresentar aqui para que ele melhorasse? Enfim, eu queria entender um pouco qual é a sua opinião a respeito desse PL e como é que a gente pode contribuir, né, nessa discussão. Bom, obrigada. Elber, desculpa, vou só pedir para você tocar também um pouquinho, vi que tem bastante pergunta e o senador comentou, do timing. Precisa de um time, mas os investidores querem... O que eu faço agora? Minha perspectiva, né? E a gente não quer perder o bonde, né? A gente quer um time, mas a gente não quer perder o bonde. O que você também sente com relação a isso? Foi bom você ter reforçado isso, Maria. Bom, como eu mencionei, o senador, desde o início que ele começou a trabalhar no projeto, ele já procurou a associação e nós já fizemos contribuições ao PL, boa parte delas o senador acatou. O BEP também fez contribuições, como eu mencionei, e a gente levou esse assunto para o GT, porque o GT offshore, né, que ali da eólica, é que realmente está... trazendo as discussões e fazendo as contribuições. Então, nós tivemos uma reunião no mês passado, apresentamos o PL e estamos, neste momento, recebendo contribuições. Então, além das contribuições que já fizemos, vamos enviar mais algumas ao senador, talvez no próximo mês. E, assim, a nossa percepção inicial é mesmo o tempo, que foi a pergunta da Maria João. Foi muito bem colocado pelo Gustavo, que é muito importante ordenamento jurídico. E nós, investidores, não vamos entrar no mérito de qual seja. Nós precisamos de um ordenamento que nos dê segurança e nós precisamos também de uma organização, de uma governança do offshore. Hoje nós não temos uma governança clara de offshore. Chega um investidor no Brasil, ele não sabe onde ele vai, para onde ele vai, quem ele pergunta. Ele vai para a eólica, faz algumas perguntas, mas dali eu já não sei para onde enviar o empreendedor. Então, é muito importante que a gente tenha um desenho organizacional que nós chamamos de governança para os projetos. E na discussão que fizemos mês passado, até levamos a nossa assessoria parlamentar, e oportunamente vamos levar o senador também a convite para o GT, a maior agonia dos investidores é justamente tempo. E na conversa que tivemos com o ministro Bento Jampot e eu, ele se lembra bem, o ministro Bento disse que ele precisa organizar essa legislação para este ano. O ministro Bento nos disse claramente, Elbia, já estamos atrasados. Que bom, se já estamos atrasados. Então, assim, há um planejamento do setor produtivo, o qual eu represento, para que a gente já tenha um ordenamento institucional jurídico este ano, há um planejamento do senador e o próprio ministro Bento está dizendo isso. Então, nós esperamos que saia rápido e vamos trabalhar para que saia rápido. Por quê? Nós temos outros desafios a serem vencidos, mas como estamos recebendo muitos investidores, eu até soube extraoficialmente que são 25 projetos no IBAMA, não são 8. 8 são os que eu tenho, os dados oficiais. Então, o fato de termos 25 projetos significa o quanto há interesse do setor em fazer investimento. Então, a gente precisa seguir nesse caminho o mais rápido possível. Detalhamentos e questões propostas pelo Jampot que requerem algum aperfeiçoamento, nós vamos fazer na sequência. Obrigada, Elber. Pessoal, só me permitam aqui só um complemento, que você
Daniela falou aí em alguns empreendedores prejudicados, aí até uma retro-pergunta para a Elbia também confirmar o que eu vou dizer. Eu vou falar aqui da minha experiência mais recente, menos senatorial e mais de quem estava trabalhando nesse setor, que é o seguinte: o que fazer, né? Assim, tipo, a gente está com pressa porque a gente está com projetos e tal. Ora, a gente queimou uma etapa muito importante. Esse projeto já é altamente ousado. Se vocês forem pensar, quem é jurista e entender, falar de autorização direta, né? Pular a etapa da discussão, que seria gigantesca. Daniela lembra a discussão que a gente teve nos anos 90 entre partilha e concessão, que foi recente agora no pré-sal, mas que lá nos anos 90 foi uma discussão que a gente teve que superar, porque a gente estava saindo do modelo monopolista de petróleo e pulou de fase diretamente para o modelo mais evoluído, que era o Tax and Royalty Regime, que era justamente a concessão. A gente pulou a etapa onde o Estado pegava parte da produção, cota-parte, partilha de produção, profit sharing, windfall profit tax, que era aquela coisa do preço do petróleo. A gente pulou esse troço todo e foi direto para a Noruega. A gente pulou do monopólio total para o modelo norueguês, claro, adaptado. Um dia a gente conversa sobre essa história toda, isso aí merece um registro. Nós aqui estamos pulando de novo, porque havia, inclusive no próprio projeto do Collor e tudo, há uma discussão sobre a concessão, que ato vai ser esse. Lembrando que o Gustavo falou bem, essa lei é necessária porque não é questão de o contrato de compra de venda de energia ou a outorga de gerador de energia, é a outorga do uso do bem público marítimo, no mar territorial brasileiro, plataforma continental, etc, etc, etc. Então, por que vai ser eu e Daniela que vamos fazer um projeto na frente de São Miguel do Gostoso e não vai ser Maria João e Elber? Porque é você e não é o outro. Como é que você resolve esse impasse? Que aquilo é um bem público. Por que tem A e B e não é C e D? Então, essa é a questão óbvia que precisa uma lei. E se você não tiver a lei, a insegurança jurídica é real, porque todo e qualquer cidadão vai poder contestar. Ué, por que deram isso para esse cara? Qual é o direito que ele tem de botar 10 trapizongas no meio do mar e eu não tenho? Né? Então, falando assim em português castiço, essa é a razão. Né? Agora, quem perguntar, sabe, o que é que eu faço enquanto isso? Tem muita coisa para fazer. A lei está dando indicações de estudos muito sérios e demorados. Há medições, Elber vai poder confirmar, mas eu acho que são da ordem de 3 anos de medição. Né? E você tem que começar a trabalhar, de repente, nesse processo, mesmo que seja com formação, não necessariamente colocando equipamentos lá, porque também você vai ter que ter autorizações para isso, mas você tem muita coisa para fazer. E nós estamos, do outro lado, acelerando muito o processo. Quando eu digo que é para tomar tempo, para a gente ter paciência, é que este ano é um ano excepcional, onde nós estamos trabalhando no plenário remoto, e uma das regras do plenário remoto são trazer para a pauta projetos realmente essenciais, relacionados com vacina, relacionados com atendimento e enfrentamento da pandemia. Houve exceções? Houve. Durante um período até no ano passado, no começo desse ano, houve um período que o plenário acelerou algumas outras coisas. E tem coisas que estão vinculadas também à economia, né? Ao tratamento da economia, etc. Esse é um projeto que está ali no limiar das duas coisas. Quem é bom advogado vai defender, e eu tenho feito, dizer, olha, é um setor importante, vai entrar e tal. Mas é difícil você dizer que isso é mais importante do que alterar uma lei relacionada com águas, ou com um processo de vacinação, não tem condição. Então, vai entrar no regime das comissões, com certeza, vai tramitar de forma expedita, porque nós todos temos ali também fazer essas vezes de motorzinho, etc. Mas quem está do outro lado trabalhando, empreendendo, tem muito o que fazer, sim, tem que discutir o seu próprio projeto, fazer experimentos de análise até econômica, benchmarking com outros países. Esse projeto não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não é para aventureiro, não é para cambista de projeto. Não é o cara fazer risco na água e dizer, eu tenho um projeto offshore. Olha aqui, governador, olha aqui, Elber, olha aqui, fulano. Não é risco na água. Tem que ter equipamento certificado, o projeto tem que ter sentido, VTE e ambiental tem que estar completo. Então, vamos fazer o dever de casa. Enquanto isso, a lei vai tramitar. É um timing perfeito, não há problema nenhum, ninguém está sendo prejudicado por ter segurança jurídica no futuro. Era isso que eu queria dizer. Verdade, senador, bem colocado e interessante, porque acho que vai muito com o que o Gustavo falou, de também ter os requisitos da medição, porque obviamente que o investidor quer
quer se antecipar à lei, ele não pode ficar esperando a lei sair. E os estudos levam, evidentemente, um custo para o investidor. Então, para ele também é muito importante que o investimento dele nessa parte toda não seja inibido, porque é importante que não venha o dinheiro todo do governo, obviamente, da União, porque a gente precisa que eles façam, mas que ele também tenha, óbvio, como bem colocado, um direito de preferência, ou talvez um reembolso, enfim, ninguém vai investir apenas, né, na filantropia, né? Todo mundo sabe o que quer de retorno. Mas, bom, bem colocado, dos dois, acho que o time estava preocupando aqui nossa audiência, nessa questão do Quaduna Time. Daniela, com você de novo aí para perguntar para o nosso amigo Gustavo, que ficou assistindo toda. Exato, exato. Bom, a EPE, como sempre, faz um trabalho maravilhoso. Quando eu comecei a estudar o assunto, foi pela EPE que eu comecei a estudar, então, e é interessante porque vocês têm uma versão simples e uma versão mais simples para quem quer entender rapidamente o assunto, né, e mais detalhada, né, do trabalho. Então, é um trabalho realmente muito bom e muito importante que vocês sempre fazem sobre vários setores e inclusive sobre esse setor. Gustavo, você falou a respeito do PDE, né? Que muito provavelmente o próximo de 2031 a gente já vai ter talvez um número diferente aí relacionado à questão da competitividade, né? do offshore. Eu cheguei até a conversar um pouco com amigos da BIMAC e tal. Você pode trazer para a gente um pouco, não sei se vocês chegaram a gente já chegou nesse ponto, enfim, me corrija se eu estiver errada, mas nós temos, de fato, qual é a nossa perspectiva em relação a essa questão de competitividade? Quer dizer, o que pode mudar, de fato, em números de 2030 para 2031, considerando ainda o momento que nós estamos vivendo, né? Agora, ainda sem um projeto, ainda com as questões... eu concordo que um projeto ele traz segurança jurídica, mas, por um outro lado, também não acho que a gente não tem nenhum impedimento para que a atividade ela se desenvolva. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Gustavo? Sobre essa questão de competitividade? Obrigado. E, bom, se você me permite, eu vou só comentar também as discussões anteriores. Como a Elbia comentou, tem muitos empreendedores de fora vindo nos procurar também. E depois, agora com o PL, a coisa ficou mais quente ainda, né? A quantidade de interessados aparecendo só aumenta. E quando eles nos procuram, a gente faz essa apresentação para eles, mostra os nossos estudos, e o que a gente tem sugerido é contribuam para essa discussão. A gente está num momento muito importante de construção do arcabouço legal. Então, a participação dos desenvolvedores é fundamental. Eles estão chegando, como a Elber falou, já são vários projetos no IBAMA, inclusive até com sobreposição de áreas já. Então, nós precisamos de um ordenamento para resolver esses possíveis impasses, como o senador mencionou. E aí, por exemplo, uma questão que os empreendedores nos fazem, tem nos feito muito recentemente, olha, eu já estou fazendo meu projeto aqui, eu quero começar a medir. Me diz qual vai ser o requisito. Define suas regras aí, né? Como você definiu para onshore. Olha, tudo bem, a gente está aqui trabalhando nessa construção de um requisito técnico, mas tem várias outras questões em paralelo que a gente precisa ter clareza para saber o momento de definir esse requisito, né? E quem vai ficar responsável por isso. E aí, e não é só requisito de medição de vento, né? A eólica offshore ela tem desafios particulares ali, exige estudos de onda, de maré, batimetria, e fora os levantamentos socioambientais, que não são poucos. Mas, respondendo agora assim, diretamente à sua pergunta, Daniela, sim, no próximo PDE nós já estamos trabalhando com custos mais recentes, ou seja, mais baixos. Tem um porém aí que são custos mais baixos em dólar. Por outro lado, o dólar aumentou, né? Mas, claro, que a gente está falando de um horizonte de 10 anos, então é complicado fazer projeções econômicas para esse período,
e não só de dólar, mas de PIB, enfim, todas as variáveis econômicas vão influenciar no resultado da análise. Por isso que ela é dinâmica, né? Ela vai sendo, todo ano a gente atualiza e pega números mais recentes. E aí, quando a gente olha comparativamente com outras fontes, e aí comparando com o eólico onshore sobretudo, a gente está falando de um CAPEX da ordem de 2 a 3 vezes maior, pelo menos os números que a gente considerou no PDE 2030. Né? Então, por outro lado, não é só CAPEX que a gente tem que considerar, mas também fator de capacidade. E aí sim a gente vai ver a competitividade da geração de energia. E é muito comum, quando a gente olha na Europa, principalmente, meio que já virou bordão falar que o fator de capacidade da offshore é o dobro da onshore lá. Aqui já não sei se vai ser o mesmo, né? Porque a nossa onshore já é muito boa. Os fatores de capacidade da Elbia já são fantásticos. Então, se fosse o dobro, talvez passaria do 100%. Então, mas pode ser maior, sim. E para entender melhor qual é essa contribuição energética, aí volta a importância das medições, porque hoje a gente se baseia em dados de satélite, que tem ali uma certa imprecisão, são dados muito úteis para abordagens iniciais, né, para estudos preliminares, mas conforme os projetos vão amadurecendo, eles precisam reduzir seus riscos e incertezas, e medir o recurso disponível é uma delas, para aí sim entender direitinho qual vai ser a contribuição energética, qual vai ser o fator de capacidade, qual vai ser a produção, a variação da produção a cada ano, qual vai ser a sazonalidade, como é que vai se comportar a variação intradiária, porque tudo isso são inputs para os nossos estudos e resulta na maior ou menor competitividade da offshore. E aí, enfim, tentando resumir, o que a gente precisa agora bom, sem falar na questão legal e regulatória, que é o tema principal aqui, mas entender melhor a contribuição, para aí sim reduzir a incerteza e entender melhor a contribuição dessa fonte nos nossos estudos. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Maria, você quer voltar a pergunta aqui ao senador? Sim, até queria aproveitar um pouco, se o senador não se importar, de comentar um pouquinho essa questão aí ok, não é um royalty, a gente sabe que não é, nem deveria ser, porque tem um impedimento constitucional para isso, aí eu vou usar a minha experiência de tributarista antes de trabalhar na energia, mas seria uma contribuição, seria um imposto, que tipo de... Como que seria? Na verdade, Maria João, é uma forma de compensar o uso desse bem público que está lá. Então, é diferente em terra, onde você não pode, de jeito nenhum, imaginar colocar um royalty sobre a atividade, né? Sobre a produção da energia gerada, etc., etc. Mas, na verdade, a gente está inspirando-se mais no uso da terra, que lá é compensado por uma participação que hoje já está mais ou menos convencionada, aí, entre 0,5% a 2% e tal, para o proprietário de terra. Considerando, a gente foi a 5%, porque a gente considerou que é uma escala bem maior, é um processo que envolve justamente um domínio da União e tal, e que tem outras vantagens, né? Tem as vantagens de acessibilidade, você não ter que construir estradas, rodovias de acesso, enfim, uma série de coisas. Muito comparando, de novo, com o petróleo, Daniela, onde a sísmica que é feita no offshore é a única fase da cadeia toda produtiva de petróleo em que o offshore é mais barato do que o onshore, né? Porque a sísmica em terra você tem que sair derrubando cerca, pedindo permissão para 1.000 fazendeiros para passar com aqueles carros de geofone, e vocês têm todas as intempéries, morros, subidas, descidas, lagos, etc. No mar, não. Aquele naviozão lá do offshore, jogando com aqueles impulsos lá, os geofones captando, é a parte mais barata, digamos assim, é a única fase, sempre se disse, né? Onde é mais barato fazer. Então, a prospecção também é mais simples, enfim. A gente considera que a vantagem também de você ter pré-zoneamentos, e aí, no caso da planejada, da outorga planejada, isso se coaduna muito, também vai simplificar o próprio processo de licenciamento ambiental. Então, não vai mais pagar para o proprietário de terra e não vai mais pagar estudos enormes de zoneamento ambiental, porque o próprio governo terá
a incumbência de fazer isso quando planejar as suas licitações. Então, quando ele organizar blocos como aqueles que eu mostrei aí ali nos Estados Unidos, aquelas áreas ali já vão estar meio que pré-licenciadas, né? Então, você vai ter um custo menor também do licenciamento nesse aspecto, porque você só vai dizer ao órgão ambiental, no caso federal, que é o MAR, aonde vão ser seus aerogeradores, e a microlocalização, ou seja, a microanálise daquele lugar ali é que vai ser objeto do complemento do licenciamento. Então, a gente acha que cabe, né? Agora, como a gente também sabe que a indústria vai subir de viabilidade, ela não está no limiar ainda, inclusive no Brasil nem atestado, a gente admitiu esse grace period, aí, esse período de carência, de diminuição até 2%, que é o máximo que a gente encontra habitualmente em terra. Então, agora, existe um aspecto a mais, que é um aspecto realmente, conversamos até com a Eólica sobre isso, que é um aspecto realmente político, que é o contentamento, né? Colocar alguma coisa para estados e municípios, principalmente confrontantes. Porque eles geraram essa expectativa, Daniela, do petróleo, né? Existe todo aquele negócio, toda a vida, Elba e eu fizemos várias incursões, eu antes de ser senador, junto a deputados, a senadores, teve um até que progrediu mais do que todos, que foi aquele, como era daquele bochechudo, como é que chamava? Senador do Piauí lá, que fez um enorme de um projeto que mudava a Constituição, não sei, para dar um jeito de aplicar royalties em eólica em terra. E a gente fazia 1000 ações no sentido de esclarecer essas pessoas de que isso não era possível, inclusive de inviabilizar esses projetos antes que eles tramitassem. Porque uma vez que passasse a tramitar, era muito difícil tirar o bode da sala. Mas isso era muito difícil e obviamente, tinha... imagine você tramitar um projeto desse depois, com prefeitos e governadores todos esperando um maná que, de repente, viria, principalmente áreas que não têm petróleo, que nunca receberam royalties, que iam dizer, nossa, agora a gente vai virar Marajá também aqui, só que, em vez de petróleo, vai ser do vento. Então, essas expectativas existem, isso é fato, não adianta negar, né? Todo prefeito, todo governador vai querer, né? Qualquer atividade que ocorra ali, que se alguém disser que vai criar um royalties, o cara vai querer apoiar, né? Independente de ser constitucional, não ser, ter sentido ou não ter, ele vai dizer, dê um jeito e faça, né? E esse que é o problema. Então, a gente aqui está contentando isso. A gente está dizendo, olha, no caso do offshore, vocês, governadores e prefeitos, essa é a mensagem que o projeto de lei passa, terão uma receita que cabe, porque esta é uma indústria grande, imediata, ela exige, de novo, como a indústria offshore de petróleo, né? Ela tem emergências, ela tem premências, ela vai ficar aqui encostada daqui 40, 50 anos. Então, vocês, como cidade anfitriã, estado anfitrião, fazem jus a um percentual, uma participação que a gente montou dessa forma. Mas o mais importante é o conceito de você dizer, olha, eu estou pedindo permissão para ser alojado aqui próximo a vocês, eu vou interagir com vocês, eu vou, eventualmente, interagir com as comunidades, com as pousadas, com os frequentadores das praias, os usuários, etc., etc. E eu tenho, já de cara, eu já estou aqui meio que participando desse processo, me dispondo a pagar uma parte da minha receita para que você nos acolha. E tem outras, claro, que a partir desta base tem muito mais coisas que são caso a caso, que vão ser definidas, e a indústria, de novo, a indústria eólica, que vocês mencionaram, ela já tem uma tradição muito grande de interagir bem com as comunidades. A Elbia tem um filme que já deve estar sendo atualizado sempre, mas todos os eventos que a Eólica participa, eu me lembro que o Sandro e a Elbia levam um filme onde mostram assim, depoimentos e realidade, coisas instaladas, feitas, construídas pelas empresas. E eu participei desse processo aqui como secretário também, aqui todo na região do Mato Grande, gente. A região do Mato Grande, que é hoje a maior concentração de aerogeradores do mundo, eu digo que é a Copacabana dos aerogeradores, né? Densidade demográfica por quilômetro quadrado, por metro quadrado, todos os projetos que estão ali são extremamente importantes hoje para a região. Era uma região que vivia de Bolsa Família, quando passou a existir, antes nem isso, e antes disso, agricultura de subsistência, pobreza extrema, um lugar que não tem água, né? Então, assim, todos os projetos que têm a ver com água, com um processo de socialização, de melhora de qualidade de vida, foram introduzidos com o apoio da indústria da energia eólica, que foi para esses lugares.
Então, fez muita diferença e a indústria tem esse hábito. Então, essa coisa que está por trás dessa contribuição com os estados e municípios participando. Se houver discussões, a gente vai ter discussões sobre a extensão dessa carência, enfim, isso tudo é detalhamento que a gente faz nas emendas, mas o conceito a gente quis colocar desde o início para que não haja dúvida que é cabível e que é justo, de alguma forma é justo. Obrigada, senador. Faz sentido olhar dessa forma. Só recomendaria olhar o todo sempre para que a gente não perca competitividade logo de largada também, né? É isso, Maria, que eu ia colocar. Eu acho que aqui a gente está falando de duas coisas super importantes. É o desenvolvimento, né? Que é óbvio, senador, é o que nós todos queremos, né? Mas ao mesmo tempo competitividade. Então, esse é o equilíbrio que a gente precisa chegar, porque do contrário, se não tiver empreendimentos, né? Se não tiver, o setor não tem o desenvolvimento. Então, a gente precisa, né, ter essa balança muito justinha para a gente ter um projeto bom e que, enfim, e que justamente tenha como fim esse desenvolvimento social que, no final, é o que nós todos queremos. Maria, com você. Muito obrigada. Eu vou agradecer, eu acho que a gente está hoje, foi até um pouquinho mais do tempo, eu realmente vou agradecer o tempo de todos, todas as informações que trouxeram, acho que foi muito rico o debate. Vou pedir, se puderem, por favor, disponibilizar as apresentações que foi solicitado, depois eu vejo como pegar com todos, mas foi muito rico, eu queria realmente agradecer. Esse é um tema que, óbvio, a gente precisaria de muito mais tempo para entrar em detalhes, discutir as diferenças aí que o senador trouxe tão bem resumido de autorização, de concessão. Achei muito interessante essa ideia do leapfrog, que a gente chama academicamente. Nós não temos que passar por tudo. O bom de olhar para quem já fez é pular algumas etapas mesmo, né? Senão não faz sentido ficar olhando o que os outros fizeram, não é para copiar, é para evitar os erros, né? As lições aprendidas. Muito obrigada, Elbia, também aí, os dados sempre perfeitos e da indústria, aí da indústria, o olhar da indústria. Gustavo, interessantíssimo o trabalho, eu tenho acompanhado parte aí do trabalho da EPE, muito interessante trazer várias propostas. Diria que a ideia de não ter uma legislação específica, por mais atraente que possa parecer, não precisar mexer, traria muito, realmente, falta alguma coisa que dê um incentivo, e isso não é subsídio, mas um incentivo direto a uma indústria típica, né, que precisa, não há impedimento, mas seria um empurrão bem bom ter alguma coisa mais específica. E Daniela, pela ajuda aí na organização, trazer as questões. Você falou que não era boa mediadora, é ótima mediadora. E queria agradecer a todo o nosso público também e aos apoiadores, a Beoli, que é a Faculdade FISU, que tem um excelente curso também, que passa do setor de energia, aí do setor elétrico, que passa por todos esses temas. Muito obrigada a todos, eu desejo a todos um ótimo resto de semana e de trabalho. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, um abraço. E abraço.